Boa noite! Que alegria estarmos reunidos mais uma vez para este que é o nosso 12º estudo bíblico dessa série de 17 lições. Ou seja, esta semana é a penúltima semana dos nossos estudos bíblicos. Semana que vem já iremos encerrá-la. Mas ainda tem 6 lições e ainda tem muito aprendizado pela frente. Então vamos começar a conhecer uma nova verdade bíblica a respeito do santuário. Essa é a temática nossa hoje. Iremos falar um pouco a respeito do santuário terrestre e também do santuário celestial. Mas esse nós vamos apenas pincelar, tá bom? Eu sei que você já estava com saudades, então vamos lá. Vamos fazer aquela oração para que a gente possa dar início a mais um abençoado estudo bíblico. Vamos orar. Senhor nosso, querido Deus e Pai, a Ti rogamos neste momento, pedindo humildemente, para que nos dê discernimento da palavra e que o Teu Espírito chegue até nós, para que este nos ensine, Senhor, as Tuas verdades e aquilo que o Senhor deseja que possamos aprender para estarmos com o Senhor no reino dos céus. Abençoa cada um desses que estão assistindo esse estudo bíblico, que eles sejam grandemente, Senhor, edificados em sua fé. Essa é a minha humilde oração e eu a envio assinada pelo nome de Jesus. Amém. Olha, como eu disse, hoje o tema está muito bom. Então vamos lá, vamos entrar então na tela do slide. Olha aí, deixa eu passar aqui. Isso. Para que a gente possa então começar a estudar essas grandes verdades bíblicas. Mas claro, o que a gente faz sempre? A gente começa pelo tema, olha aí o tema, Santuário, a salvação em símbolos. E depois nós vamos entrar na introdução, que também está muito legal. Hoje não tem introdução. Olha então, o tema está muito legal. O tema é Santuário, a salvação em símbolos. Então vamos lá, vamos embarcar nesse maravilhoso estudo bíblico, já com a primeira perguntinha de hoje. E ela diz assim, ó: que pedido especial Deus fez a Moisés? Lembra que nos estudos anteriores a gente chegou a comentar a respeito disso? Que Deus tinha feito alguns pedidos especiais a Moisés? E um desses pedidos realmente foi muito especial. E nós vamos conhecer na Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo 25, verso 8. E eu quero te convidar a ler comigo na nossa telinha ou abrir na sua própria Bíblia, porque somente a Bíblia tem palavras capazes de libertar o ser humano de seja lá qual for a sua escravidão, tá certo? Então eu quero que você aprenda com a Bíblia, tá bom? Então vamos ler o texto bíblico. Olha aí, já está na telinha. E ele diz assim: e me farão um santuário para eu habitar no meio deles. Êxodo 25:8. Foi ou não foi especial esse pedido de Deus? Sabe por que o Senhor fez esse pedido? Porque o desejo de Deus sempre foi estar no meio do seu povo. O desejo do Senhor sempre foi estar próximo das pessoas, nunca foi estar distante, mas infelizmente o pecado surgiu. E quando o pecado surgiu, infelizmente ele afastou as pessoas do seu Criador. Deus não ficou feliz com isso e ele queria em todos os momentos estar perto do seu povo, mesmo que não pudesse estar com contato direto por causa do pecado. Mas ele pediu para que providenciasse um santuário. E esse é o tema de hoje. E a gente vai conhecer muitos dos símbolos do santuário, tá certo? E algumas verdades que provavelmente você ainda não conhecia. Então vamos lá. Vamos então para a segunda perguntinha de hoje, que ela diz assim, ó. Leia comigo aí na sua telinha. O santuário possuía quantos compartimentos além do pátio? Você sabia? Você sabia que o santuário, além do pátio, tinha mais 2 compartimentos? Então vamos ler na Bíblia para que possamos então
perceber através do texto bíblico essa maravilhosa verdade. E você vai entender para que é que servia estes compartimentos, tá certo? Leia aí comigo, olha só. Êxodo 26:33 diz assim: o véu vos fará separação entre o lugar santo e o santo dos santos. A gente vai conhecer esses dois lugares de maneira mais especial um pouco mais à frente. Mas deixa eu te dar logo uma instrução. Esse lugar santo era o lugar onde o sacerdote ficava, onde ele poderia ir. Ele ia lá, o sacerdote poderia até fazer alguns rituais ali. Mas o santo dos santos, apenas o sumo sacerdote poderia entrar lá e fazer os trabalhos. E esse só entrava uma vez por ano, para fazer a expiação por toda Israel. Você está começando a compreender a forma que Deus salva através de símbolos? Entenda uma coisa: o santuário não foi um modelo para o Antigo Testamento. Você vai perceber que Deus deu a Moisés um modelo de santuário que existe no céu. Inclusive, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que o pecado se originalizou lá no céu? Pois é, lá no santuário de Deus, pois Lúcifer, este que era um ser de luz, assistia diretamente a Deus. Lá no santuário celestial. E foi lá no santuário celestial que se originou o pecado. E existem algumas coisas que ainda vão acontecer no santuário celestial. Mas eu não quero me antecipar. Vamos dar sequência ao estudo bíblico para que juntos possamos ir conhecendo passo a passo essa maravilhosa verdade. Já que hoje são apenas 6 perguntinhas, então acho que a gente pode conversar um pouco mais sobre essa temática, não é verdade? Então vamos lá, vamos para a terceira pergunta. Olha aí, ela diz assim: quem entrava nestes compartimentos? Você vai perceber no texto bíblico aquilo que eu acabei de explicar, mas também tinha o papel do ser humano, do pecador. Esse também entrava lá. Então vamos juntos ler o texto de Hebreus, capítulo 9, versos 6 e 7. Então, leia comigo aí, olha só. No lugar santo, olha quem entrava. Entram no primeiro compartimento os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Ou seja, naquela primeira parte do compartimento, tá? Primeiro vinha o pátio, onde era feito já a expiação, você vai ver isso logo logo. Depois vinha o lugar santo, tá? Nesse lugar santo, o sacerdote poderia estar lá, e tinham vários sacerdotes. Porém, no lugar santíssimo, eu vou aguardar para o próximo slide, tá certo? E ele vai te dizer o seguinte, olha só aí. No lugar do Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo, o que era que acontecia? Olha aí. Mas no segundo compartimento, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano. Você percebeu? No Santo dos Santos, ou no Santíssimo, apenas o sumo sacerdote poderia entrar lá. E esse só poderia fazer isso uma vez por ano, como eu lhe expliquei anteriormente. Olha, no Santo dos Santos, ou no Santíssimo, ele só entrava uma vez por ano. Sabe por quê? Porque lá naquele lugar e tão especial habitava a glória de Deus. Lá também estava a Arca da Aliança, essa que quando os soldados saíam para a batalha levavam ela, como símbolo da presença de Deus. Lá também estava dentro da Arca da Aliança as 2 tábuas dos 10 mandamentos, e foi colocado lá também a vara de Moisés, que esta floresceu. Olha, você vai conhecendo tantos detalhes aí desse local tão impressionante, que você vai ficando cada vez mais apaixonado por Deus e pela forma como Ele nos ensina sobre a salvação. Infelizmente não vai dar para a gente abordar todos os símbolos desse maravilhoso estudo bíblico. Ele vai ficar para um outro momento, tá certo? Mas hoje vai ter muita coisa que você vai conhecer, tá? Então vamos aí. Vamos entrar na terceira parte, tá? Do
santuário, para que a gente possa compreender agora o que era que acontecia aí no pátio. Olha só, como eu disse a você, no pátio era o lugar onde ficavam os pecadores arrependidos. Ou seja, quando eles pecavam, eles iam lá com uma oferta. E lá no pátio, que ele era aberto, esse era o local onde eles faziam o sacrifício desses animais. E você vai perceber daqui a pouquinho como era feito esse ritual de sacrifício. Era o ritual onde eles passavam os pecados de si próprio para aquele animalzinho sem culpa nenhuma. Você já deu para entender quem simbolizava aquele animal, não deu? Aquele animal era simbolizado ali por Jesus Cristo. Um dia, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo viria e este faria a expiação completa. Jesus Cristo hoje, ele é a oferta, ou seja, aquele animalzinho. Ele era o sacerdote que fazia esse sacrifício junto com o pecador, e ele também é o sumo sacerdote que levava o sangue do sacrifício para o lugar do Santo dos Santos ou do Santíssimo. E lá ele primeiro aspergia no lugar santo e depois, uma vez por ano, ele fazia isso no Santíssimo ou no Santo dos Santos, porque lá era onde ia ser feito toda a expiação dos pecados. Tá certo? Tá vendo como é bom estudar sobre esse tema? Ele é bem complexo, é verdade, mas ele é muito prazeroso de estudar. Eu tenho certeza que essa verdade talvez muitos que estão aí não conheciam, e hoje está tendo pela primeira vez esse contato com esse tema. Mas ele é bem real e você vai lendo comigo na Bíblia para que assim possamos todos aprender juntos, tá bom? Então vamos aí para a quarta perguntinha desse estudo bíblico que está sendo uma bênção. Olha aí na sua telinha. A quarta perguntinha ela diz assim: que serviços eram feitos no santuário? A gente consegue ver esses ensinamentos no livro de Números, capítulo 28, verso 4, e em Levíticos, capítulo 4, versos de 27 a 29 e capítulo 23, verso 27. Então vamos ao texto bíblico para que a gente possa compreender como era feito o serviço do santuário. Olha aí, diz assim: primeiro, diariamente era feito o quê? Um cordeirinho era sacrificado pela manhã e outro à tardezinha. Assim era feito o serviço do santuário. Todos os dias existia o sacrifício, todos os dias, entendeu? Um pela manhã e um pela tarde. Os sacerdotes estavam sempre fazendo esses sacrifícios como uma forma de pedir a Deus o perdão dos pecados daquelas pessoas, onde estava sendo depositado diretamente num símbolo de Cristo ali, que era o cordeirinho, tá certo? Mas tem mais, olha aí. A parte B, ele diz assim, que era pelo pecador. E se alguém do povo pecar por ignorância, trará por sua oferta um cordeiro sem defeito. Pelo pecado cometido, porá a mão sobre a cabeça do cordeiro e pelo pecado, e o imolará no lugar do holocausto. Olha só, então a gente começa a entender como funcionava ali o santuário. O santuário, lá no pátio, existia um altar, o altar de sacrifício, como a gente chegou até a comentar anteriormente. Nesse local, o pecador, ele era quem imolava, ou seja, ele era quem sacrificava aquele animalzinho. Sabe por quê? Porque o pecado era dele. É a mesma coisa de nós hoje em dia. Quando eu peco, eu vou diretamente a Deus e entrego o meu pecado a Ele e peço perdão. E Ele me perdoa e joga no mar do esquecimento esses meus pecados. Era isso que acontecia. O sacerdote lá estava porque ele precisava cumprir alguns rituais de purificação. E logo em seguida, aquele homem que lá estava ou aquela mulher que lá estivesse, que tivesse cometido o pecado,
esse colocava a sua mão sobre a cabeça do animalzinho e o imolava, e o matava. Olha, eu sei que é muito triste olhar para esse animalzinho inocente, indefeso, e pensar o que ele fez para que ele tivesse que ser sacrificado pelos pecados daquelas pessoas. Essa é a mesma pergunta que nós fazemos com relação a Jesus. Jesus inocentemente, ele veio e deu a sua vida por cada um de nós. Ele não teve culpa do nosso pecado, fomos nós que erramos. Mas ele se ofereceu como sacrifício por mim e por você. Então era o símbolo que precisava, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Entende? Era necessário haver o derramamento de sangue para que houvesse a remissão dos pecados. E um dia, o Cordeiro de Deus, o Santo de Israel, precisou ser imolado também numa cruz para que eu e você pudéssemos ter a salvação mediante ao Senhor Jesus Cristo. Olha só, e agora a gente vai ver o que era que acontecia anualmente. Anualmente, Arão, que era o sumo sacerdote da época, lançara sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e o outro para Azazel. Então apresentará o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor, e o oferecerá como oferta pelo pecado. O outro será posto vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto para Azazel. Deixa eu te explicar essa passagem, porque muitos têm interpretado ela de forma equivocada. Lá, nesse sacrifício anual, um dos bodes que era do Senhor, onde se era lançada a sorte, este era sacrificado e o seu sangue é aspergido lá nas colunas do templo, ou seja, nos panos que cobria o lugar santíssimo. O outro, ele era jogado no deserto vivo, para que ele pudesse vaguear com o peso dos pecados. Esse outro bode, ali falando que seria o Azazel, esse era a representação do pecado de Satanás. Este que veio trazer o pecado, ele agora é lançado ao deserto para vaguear e ser punido pelos seus pecados. Muitas pessoas achavam que ele fazia expiação, mas não, a expiação tinha sido feita com o sacrifício para o Senhor do primeiro animalzinho. O segundo, ele carrega o peso dos pecados de todos ali, porque o diabo, esse é o causador de todo o mal. Ele é o pai do pecado, foi ele quem o criou. Por isso que ele carrega o peso e não faz a expiação, entendeu? É muito bom estudar esse tema. Eu acho ele maravilhoso e eu tenho certeza que você está conseguindo compreendê-lo e também está gostando desse estudo. Então vamos lá, vamos dar sequência para que a gente possa compreender cada vez mais essa temática tão importante e tão real para os nossos dias atuais, tá bom? Vamos para a quinta perguntinha, porque essa também é muito importante para todo cristão. Olha aí na sua telinha a quinta perguntinha. Ela diz assim, olha: quando o santuário da terra perdeu a vigência? Lembra que o santuário foi instituído lá na época de Moisés? De lá para cá vieram tendo alguns santuários, inclusive teve o tão famoso santuário que foi feito por Salomão, o filho de Davi. Muito importante também para a época, uma enorme construção, e a presença de Deus também habitava lá. Porém, a gente precisa compreender que isto já passou. Deus já não habita mais ali, porque mudou a forma de agir com o seu povo. Deus tinha escolhido um povo não para salvação, mas para a anunciação da palavra de Deus, a anunciação do reino de Deus. Esse povo foi o povo judeu, só que eles não compreenderam a mensagem que Deus tinha entregado para eles e se acharam donos da verdade. Deus então agora não mais habita em um único lugar com um só povo.
Ele agora espalhou para que todos aqueles que tivessem o desejo de falar do seu amor pudessem assim receber dele esta maravilhosa verdade. Então vamos ao texto de Mateus capítulo 27, versos dos 50 ao 51, para que assim possamos compreender até quando foi a vigência desse santuário. Olha aí na sua telinha. O texto diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto a baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam e os sepulcros se abriram. Viu que grande texto esse aí? No momento que Jesus Cristo entregou o seu Espírito para o Pai, foi exatamente nesse momento que aquele modelo de santuário perdeu a sua validade. O santuário agora deixou de ser em tendas ou em pedras para ser o corpo do ser humano, como a gente viu essa passagem no estudo anterior. Muito bom aprender sobre a palavra de Deus, não é verdade? Mas deixa eu te falar mais algumas outras coisas. Algumas pessoas hoje ainda continuam nesse modelo antigo, porque não receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Não entenderam que Jesus era o sacrifício perfeito que a palavra anunciava desde o Antigo Testamento, desde o pecado de Adão. Essas pessoas vão ter que se acertar com o Senhor. Mas você que conhece essa verdade pode escolher adorar a Deus com aquilo que a Bíblia tem ensinado. Deixa eu te falar mais uma coisa só para que você possa ficar curioso. Você lembra que Moisés foi ressuscitado? Você pode ver isso no livro de Judas, no verso 9. Você lembra também que Deus transladou Enoque e Moisés? Esses já estão lá no céu, não é verdade? Nós já sabemos disso. Mas se vocês puderam perceber um detalhe do texto bíblico, ele fala no final do verso que as pedras se fenderam e os sepulcros se abriram. Olha, esse foi o momento da morte de Jesus. Quando o Senhor ressuscitou, esses sepulcros que se abriram vieram com santos, ou seja, pessoas separadas do pecado, ressuscitadas. Esse veio como exemplo da primazia daqueles que ressuscitariam dos mortos para que pudessem estar assistindo com o Senhor lá nos céus. O livro do Apocalipse, ele fala a respeito de 12 tronos que estão ao redor do trono de Deus. Esses 12 provavelmente são essas pessoas que ressuscitaram. Então quem são elas, irmão César? Olha, honestamente eu não sei. A Bíblia não diz quem é. Pode ser qualquer pessoa, daqueles que se sacrificaram pelo Senhor, dos mártires da época que a gente não conheceu, mas com certeza foram grandes homens da história. Não é legal saber disso? Ficou curioso para estudar sobre profecia? Olha, eu estou ansioso para que a gente possa dar início a esse estudo bíblico sobre profecias. Mas ainda estamos nesse outro estudo, aprendendo um pouco mais com a Bíblia, tá bom? Então, mesmo ansioso, vamos aguentar um pouquinho essa ansiedade, tá certo? Mas logo logo eu creio que o Senhor nos dará discernimento para que assim possamos estudar a Bíblia nos livros proféticos. Vamos lá, essa é a sexta perguntinha, a sexta e a última pergunta. Lembra que o estudo era de 6 perguntas? Era pequenininho, mas você viu quanta informação ele tem? E olha que a gente nem explanou todo o conteúdo, está bem distante inclusive de abordarmos todo o conteúdo. Mas já deu para deixar um gostinho de quero mais, não deu? Então vamos para a sexta perguntinha aí, que ela diz assim: em lugar do santuário da terra, que santuário está em função atualmente? Ou seja, que santuário ainda permanece atualmente? Você sabia que existe um santuário em atuação? Se você não sabia, você vai ver que informação importante é essa,
que está no livro de Hebreus, capítulo 8, versos 1 e 2. Então vamos ler? Olha aí o texto na sua tela. Ele diz assim, ó: temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus, à direita do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Viu? O Senhor Jesus Cristo, esse, como eu disse a você, é o nosso cordeiro, ou seja, é o sacrifício, é o sacerdote e também é o sumo sacerdote. Hoje ele se encontra no santuário celestial, fazendo a leitura dos livros e a expiação dos nossos pecados. Olha, esse tema, como eu lhe disse, ele é maravilhoso. Só para te deixar com um gostinho de quero mais e já desejando os estudos proféticos, lá no livro de Daniel, o Senhor já anunciava algumas profecias a respeito do dia que o Senhor entraria no santuário celestial. Se você for pegar a profecia das 2.300 tardes e manhãs, você vai conseguir chegar exatamente à data na qual o Senhor entrou no santuário celestial. Mas eu vou deixar, como eu disse a você, esse tema para uma próxima oportunidade, tá bom? Olha aí, ainda tem outra perguntinha, ainda tem a pergunta 7. Olha só, que convite nos é feito hoje? Ah, rapaz, que legal! Eu tinha esquecido dessa perguntinha. Como eu pude fazer isso, não é verdade? Porque olha que pergunta interessante e olha a resposta de Deus. Cheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Hebreus 4:16. Viu? Você pode chegar com confiança diante do trono de Deus. Este que é o trono da graça. E com certeza o Senhor o receberá de braços abertos. Basta que você seja sincero. Não precisa fazer aquela oração fingida, como que quisesse sempre aparentar ser um bom cristão. Você sabia, inclusive, que hoje a grande luta do cristão é deixar de ter aparências para ter essência? A essência do cristão está em Jesus Cristo. E se você não viver a essência, a aparência não vai te levar para o céu. Então faz o que o texto disse. Chega de maneira sincera, com confiança diante do trono da graça. O teu advogado, o Senhor Jesus Cristo, está lá pronto para advogar em vosso respeito. Tá certo? Então basta chegar com confiança até o Senhor Jesus Cristo. Ainda temos mais 2 estudos só esta semana, tá certo? Então vamos para aquele momento decisivo, que é o momento da nossa entrega para com o Senhor, da nossa decisão para com o Senhor. Então olha aí na sua telinha aí o convite para esta decisão. Você está preparado? O seu coração já está batendo mais acelerado para que você possa tomar essa decisão junto de Deus, junto dos anjos que estão ao seu lado aí torcendo por você? Então vamos lá, ler junto comigo, para que assim possamos tomar essa decisão juntas pelo reino dos céus. Olha aí, diante da verdade, creio que o ensino do santuário apresenta o plano da salvação. O santuário é o modelo da salvação, você sabia disso? Se a gente conseguir fazer um estudo completo dele, perceberemos o quanto ele é especial e o quanto ele já anunciava todo o passo a passo para a salvação. Olha só, aceito a Cristo como meu substituto e salvador, porque era isso o que fazia aquele sacrifício. Ele substituía o meu pecado pela sua inocência. Por isso que ele era sem mancha e sem culpa. Entendeu? Olha aí. Creio que Cristo é o meu advogado e sacerdote
no santuário celestial. Você gostou? Você tomou a sua decisão? Você também crê que Jesus Cristo é o seu sacerdote e o seu advogado lá no santuário celestial? Então não perca tempo. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. A sua decisão de caminhar com o Senhor Jesus Cristo, ela precisa ser tomada hoje. Você precisa dar um passo de fé na sua vida, um passo mais à frente. E a gente vai conseguir perceber cada vez mais, com os próximos estudos bíblicos, que muita coisa a gente precisa mudar, que muitas decisões a gente precisa tomar e que, embora seja tão difícil tomar esta decisão, ela é essencial para a vida daqueles que desejam morar no céu. Veja, o Senhor Jesus teve que tomar uma decisão muito difícil. Ele teve que abandonar tudo, inclusive em alguns momentos ele teve que deixar a presença do Pai, porque ele desejava nos salvar. A Bíblia registra pelo menos 2 momentos. Quando Jesus sofreu essa angústia lá no Getsemane, ao qual ele suou sangue, porque ele estava aflito, desejando a presença do Pai, mas os pecados de toda a humanidade estavam esmagando a ele. O outro momento é quando Jesus está no madeiro e ele clama ao seu Pai: Deus meu, por que me desamparastes? Sabe, essa foi a maior dor que Jesus teve que sentir. Essa foi a decisão mais difícil que Jesus teve que tomar, porque ele sabe o que é estar fora da presença do Pai. E sabe por que ele passou por isso? Porque naquele momento ele recebeu os nossos pecados. E onde está o pecado, Deus não pode habitar, entendeu? Por isso que eu estou lhe fazendo esse convite para abrir mão do pecado e se apegar com o Senhor Jesus Cristo. E aceitar o convite do Senhor para caminhar todos os dias com Ele. Tá bom? Então, já que a gente tomou essa decisão juntos, eu quero orar por sua vida. Eu quero orar por você. Então, vamos curvar as nossas cabeças e juntos fazermos esta oração. Vamos orar? Senhor, diante dos céus está todo um exército de anjos que estão torcendo pela vida desses que estão participando do estudo bíblico. E eu quero pedir ao Senhor que esteja ajudando a esse meu amigo, a esta minha amiga que está participando desse estudo bíblico, a tomar essa decisão pelo Senhor, a dar esse passo de fé, de confiança, de convicção e aceitar o seu chamado. Deus, por favor, dai a força e a coragem necessária para que este cristão possa tomar a decisão de se apresentar diante dos céus e diante de toda a sociedade. Querido Deus, essa é a minha humilde oração, entregando ela assinada com o nome de Jesus Cristo, escrito com letras preciosas de sangue. Essa é a minha humilde oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Olha, o estudo terminou, mas amanhã tem mais, viu? Então já vai convidando os teus amigos, não perca tempo. Avisa eles, 7h15 estaremos iniciando o estudo bíblico de amanhã, que tem outro tema maravilhoso e você não pode ficar de fora, tá bom? Então vai chamando os teus amigos, vai chamando os teus vizinhos, chama todo mundo. Faz aí uma reunião com as pessoas da sua casa e convida os teus vizinhos também para se reunir em casa, tá bom? Olha, que Deus te abençoe grandemente e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau!